e vamos trazer o ataque covarde que aconteceu contra a ministra Marina Silva. Vamos lá. A discussão de mérito com a ministra, ela se torna quase inócua, porque ela tem uma incrível capacidade de repetições, de discurso, de oratória, de dados. Ela pode vir aqui 300 vezes, a retórica dela é exatamente a mesma. Pode, inclusive, até passar vídeo de audiências anteriores. E eu até usei a expressão adestramento numa sessão passada, e não foi uma ofensa pessoal, porque repetições buscado por resultado é adestramento, e não tem nenhuma ofensa pessoal a esse fato. Um atleta de alto rendimento que faz repetições, ele é adestrado. O comportamento da ministra vai nessa direção. O Alice, senhor presidente, ele é o mentor ideológico dos chamados de todos esses movimentos, inclusive a esquerda retrógrada europeia, essa que o Macron faz parte, inclusive, que o Macron é de esquerda. Macron é de esquerda. Vai contar outra piada. Vamos lá, velho. Para meu tempo lá. Repõe o tempo do deputado Evair. Isso até me deixa aliviado. Isso me deixa até aliviado. Porque um dia eu fiz uma citação aqui comparando com o câncer. E eu pedi desculpa depois, porque o câncer muitas vezes tem cura. E esse viés ideológico que foi construído nesse movimento conspiratório, ele tem se mostrado extremamente aplicado nesse momento. Porque se não conhece por que tudo isso acontece, isso não se sustenta. E aí vem a ministra, né, com o seu ministério, que a senhora sempre se apresenta como a grande guardiã e a fiscal do planeta. Seu discurso sempre foi esse. O deputado que me antecedeu, ele falou de ureia, ele falou de urã, ele falou de Putin. O deputado que me antecedeu falou de todos os temas, menos do tema pertinente desse convite. Presidente, eu tenho 2 minutos ainda, deputado. Queria lhe pedir para que respeitasse, assim como a gente ouviu, 17 minutos e 30 segundos do deputado que me antecedeu. Senhor presidente, só para presidente, deixa ele terminar. Presidente, a gente muitas vezes aqui, com todo respeito, a gente discorda um do outro pela forma de pensar, pela análise de conjuntura, pelos procedimentos ou métodos que a gente imagina que é melhor para o país. Mas a fala do deputado que me antecedeu, presidente, foi extremamente ofensiva ao ministro de Estado, quando trouxe a palavra adestramento, mais uma vez nessa casa. Adestramento, presidente, é utilizado para animais. Adestramento, diz aqui o dicionário, deputado, a palavra adestramento aplica-se, em geral, ao treinamento de animais para determinados fins. O deputado que me antecedeu, ele comparou uma ministra de Estado a uma doença terrível, que é o câncer. E disse que o câncer tinha cura. Presidente, ou a gente estabelece alguns procedimentos de respeito às autoridades que vêm a essa casa, ou esse ambiente vai se tornar daqui para pior. Porque são tantas as vezes que nós discordamos um do outro, mas nunca nenhum deputado do campo progressista aferiu palavras de ofensa nesse nível. Queria aproveitar, deputado Evair, lhe dar a oportunidade de se desculpar ao ministro de Estado, que está presente nessa audiência. E o deputado, além das ofensas, sequer se ateve ao tema do convite que foi feito à ministra Marina Silva. A gente precisa, presidente, aqui nessa casa, colocar o respeito acima de tudo. E o que aconteceu agora foi muito grave. Você sabe que hoje de manhã eu fiz uma longa oração. E eu pedi a Deus que me desse muita calma, muita tranquilidade, porque eu sabia que depois do que aconteceu na Câmara Alta desse país, aqueles que gostam de abrir a porteira para o negacionismo, para a destruição do meio ambiente, para o machismo, para o racismo. Por favor, eu peço silêncio aqui, a ministra está falando, a palavra dela é direito dela. Depois do que aconteceu ali, as pessoas iam achar
muito normal fazer o que está acontecendo aqui no nível piorado. Piorado. Mas acho que Deus me ouviu. E eu estou em paz. Eu estou em paz porque tem uma palavra que eu repito sempre, que eu aprendi com o apóstolo Paulo, pastor, que diz o seguinte: é preferível sofrer a injustiça do que praticar uma injustiça. Exato. E eu prefiro sofrer injustiças do que Sábia. praticá-las. Porque quando você pratica uma injustiça, pode ter certeza que um dia a reparação virá. Virá. Quando você é injustiçado, a justiça virá. Então, isso é o que me conforta. E eu queria dizer, deputado, que eu não vou entrar aqui no debate com o senhor sobre análise de discurso. Eu estudei pessoas que fazem isso incomparavelmente melhor do que qualquer um de nós que esteja nessa sala. Quanto mais. Eu aprendi com um psicanalista chamado Lacan um pouquinho do que significa análise de discurso. Mas eu aprendi também com outro psicanalista chamado Ricardo Goldenberg, argentino, e foi em cima do que ele escreveu no livro chamado Psicanálise Política, mas ele também escreveu um outro livro bastante instigante, dizendo por que negar a psicanálise aos hipócritas. É muito interessante os livros do Ricardo Goldenberg. E ele diz uma coisa, que é o seguinte, eu já falei isso da outra vez aqui. Você não se revela naquilo que o outro diz de você. Você não se revela naquilo que você diz de si mesmo. Você se revela é quando você se refere ao outro. E Vossa Excelência se revelou. Para quem entende o que eu estou dizendo, sabe em que Vossa Excelência se revelou na análise de discurso que o senhor supostamente fez de mim. Quanto às questões que Vossa Excelência falou, nunca foi no município de Apuí. São mais de 5.000 municípios no nosso país. De fato, eu não andei em todos eles, mas andei em grande parte deles, até porque fui candidata à presidência da República por 3 vezes. E tive a oportunidade de conhecer bastante a Amazônia. Mas eu poderia perguntar, aqueles que me acusam, quantos empregos geraram no município de Apuí? Eu acabo de fazer uma licitação, está ali o presidente do Serviço Florestal Brasileiro, em que, no município de Apuí, para manejo sustentável, feito de forma correta, com tecnologia, com carteira assinada, preservando a floresta, nós fizemos uma concessão florestal de mais de 400.000 hectares. Vamos gerar mais de 900 empregos diretos. Vamos arrecadar por ano mais de 32 milhões em benefício do município de Apuí. Eu sou uma pessoa que faz política, hoje muito mais, pode ter certeza, como ideal, do que qualquer outra coisa. Eu sou uma mulher de 67 anos. Deus já foi muito generoso comigo, muito mesmo, de estar aqui. Uma pessoa que teve 3 hepatites, 5 malária, uma leishmaniose, uma contaminação por metais pesados, analfabeta até os 16 anos. Estar aqui é muita generosidade de Deus e do povo brasileiro e da educação. Que eu peguei com toda a força, para ser a fresta pela qual eu ia passar. E eu passei por essa fresta, vim bater nesse Congresso Nacional e tive experiências
que são muito contraditórias. Essa hoje aqui com Vossa Excelência, mas as experiências que eu tive com Darcy Ribeiro, as experiências que eu tive com Pedro Simon, as experiências que eu tive com Arthur da Távola, as experiências que eu tive até com aqueles com os quais eu divergia, Antônio Carlos Magalhães, Jader Barbalho e tantos outros, me ensinaram a como se é um parlamentar. E é com essa experiência que eu estou aqui hoje, também como ministra de Estado, porque também sou deputada federal. Quanto a ser eleita por São Paulo, é uma honra para mim. Eu fui em São Paulo, deputado, pela primeira vez em 1979, com uma passagem só de ida, para tratar de um problema grave de saúde. Fiquei na casa de uma assistente social, a freira Marieta Buratti, amiga do Dom Moacir Gretzky, que conseguiu o Hospital São Camilo, que o doutor Mônaco, o doutor Baroni cuidaram de mim, inclusive me alimentaram. Eu quero falar no tempo que eu tenho, porque eu fui terrivelmente agredida. Mas, como eu disse, eu já me senti reparada, em parte, pelas palavras do meu conterrâneo de bancada da Rede Sustentabilidade, que é o meu partido, é um deputado, estou com 100% da minha bancada e os aliados aqui. É isso que a Maria está falando. Ataque é uma mulher idosa. Veja, um sujeito esquece quantos crimes está cometendo, só deputado de primeira linha, embora divergentes. A Marina é um fenômeno. Gente, vamos mandando superchats, contribuições aqui. Precisamos de apenas um membrinho e de 94 pila, gente. Porque a nossa querida Lia Sérgia já mandou aqui uma super contribuição. Vamos lá. R$100 é curso, gente. Vamos lá para a gente poder seguir, queridos. Deixa eu voltar aqui para o vídeo. Vamos lá. Da federação, da frente ampla que elegeu o presidente Lula para salvar a democracia. Então, deputado, eu tenho trabalhado muito, mas a história, ela só é enxergada por aqueles que a querem enxergar. E existe uma tecnologia chamada negacionismo. Não vê a história, não vê os fatos. Não adianta dizer que o licenciamento é do governo do Estado, da Secretaria de Estado. Essa é a verdade. A BR-319 é um licenciamento complexo, não é de 13 quilômetros, são 400 quilômetros no coração da floresta, com impacto ambiental que pode prejudicar o agro brasileiro para o resto das nossas vidas, se não for feito com governança, que é o que precisa ser feito. Eu estou desde o primeiro governo do presidente Lula dizendo que é isso, mas eu fiquei 15 anos fora do governo. Por que que não fizeram? Por que que não fizeram nos 4 anos do governo que abriu a porteira? Por que não fizeram? Por que não fizeram? Deram a licença na última hora, nos últimos minutos da prorrogação. Por que não fizeram? Agora criaram um bode expiatório para dizer que a culpa é do Ministério do Meio Ambiente, é minha, é não sei de quem, em relação a tudo. Olha, eu estou muito tranquila com a minha consciência. E eu posso lhe dizer, em termos de defesa de meio ambiente, que Deus julgue entre eu e Vossa Excelência e dê o seu veredito. Com a réplica, deputado Evair Vieira. Amém. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Lacan, senhora ministra, ele é um estudioso, um discípulo de Freud. Espero que a senhora também o conheça. E a senhora realmente incorporou É o tempo de pesquisar, hein, deputado? Maravilhosa. A coisa não ficou aí, tá? A Marina ainda teve um bate-boca com o Gustavo Gaia. Olha aí. Enquanto a gente não trabalhar
com a regularização fundiária. A senhora não vai conseguir parar o desmatamento da Amazônia. E está claro que a senhora não está conseguindo. Por quê? Porque esse governo não trabalha a regularização fundiária. Esse governo é negacionista nessa área. Bom dia, Lídice. Outra questão que eu queria que a senhora respondesse. A senhora é contra ou a favor da BR-319? Em relação à regularização fundiária, é uma necessidade do Brasil. É uma necessidade. Mas regularização fundiária não é legalizar a grilagem dentro de terra indígena, dentro de unidade de conservação, nem dentro de terra pública não destinada. Em 2009, quando foi o debate do Código Florestal, as pessoas diziam: vamos regularizar tudo, passar a régua, vamos zerar e a partir de agora está tudo ok. Todo ano aparece mais e mais, porque é ocupação irregular. Às vezes de terra pública. O cadastro ambiental rural, se você ver, vai ter propriedade 5, 6, 10 se sobrepondo. Na 319, tem anúncio de venda de terra dentro das unidades de conservação. Isso não pode ser regularizado, deputado. Eu sei que Vossa Excelência não deve estar defendendo isso. A 319. Por que quando a gente diz pode fazer desde que a leitura é contra? Eu estou desde 2003 dizendo que é preciso fazer avaliação ambiental estratégica para a BR-319, para os 400 quilômetros. Mas eu não fiz, porque essa é uma ação que tem que ser feita junto com o Ministério do Transporte. Precisou o presidente Lula, ficou 4 anos do governo Bolsonaro, Ministra, os 2 anos do governo Temer, e não fizeram por quê? A licença prévia no último segundo do segundo tempo. Agora, eu não estou dizendo que é fácil, é favorável, então, não. Estou só dizendo que é fácil. É isso que eu estou dizendo. Se você é favorável desde que, a leitura que é contra. Eu estou dizendo o que é para fazer. Estamos dizendo, conversamos com o ministro Renan, estamos fazendo agora avaliação ambiental estratégica, estamos fazendo um esforço enorme para ter governança ao longo da estrada. Aí as pessoas dizem, não, faça a estrada para poder fiscalizar. Ora, a estrada deve ser feita, inclusive com governança, para não ter que ter a criminalidade. É isso que nós estamos fazendo, contratando bons estudos, é assim que a gente vai resolver o problema, convocando a Universidade do Amazonas, o Instituto de Pesquisa da Amazônia, os técnicos. Isso está sendo dito desde 2013. Mas é fácil ter um bode expiatório, porque fica fácil também ganhar a eleição. É só botar a culpa na Marina. Eu virei o maior cabo eleitoral de algumas pessoas nessas regiões. Maior cabo eleitoral. Não fazem por incompetência, falta de compromisso, e a culpa é da Marina. Vai ser para os próximos séculos, não tem problema. Não vai ser. De aprovar não vai ser. O licenciamento ambiental. Presidente, próximo... O ministro do Transporte está fazendo. A gente precisa dar sequência. O ministro dos Transportes está fazendo, vai fazer os estudos, está fazendo tudo. Já estamos fazendo. Discurso o que não longe fez da realidade. Isso no governo Bolsonaro. 4 anos não foi feito, deputada. Incompetência. A Amazônia está sendo destruída. Batendo recorde de desmatamento, recorde de queimada, ministra. E onde estão os lacradores da Globosfera fazendo a musiquinha? Será que eles não estão fazendo? Eu convoco aqui os meus colegas da direita que realmente se preocupam com o meio ambiente, para a gente poder fazer, nesse momento, um salve Amazônia! Que desgraçado esse Gustavo Gayer, hein? Que desgraçado, olha isso. Salve tempo, Amazônia! Acabou o tempo. Obrigado, presidente. Acabou o tempo. Tem nem vergonha. Com a palavra, deputado Zé Trovão. Da minha fala, eu disse que queria lhe cumprimentar cordialmente e dizer que não estou aqui para lhe atacar. Ao contrário do que o presidente
que a senhora hoje está trabalhando para ele no Ministério, o faz e o faz diretamente. E o que eu estou dizendo com isso? Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há alguns dias, disse o seguinte, que o IBAMA trabalha contra o governo dele. E se ele disse isso, ele está dizendo que a senhora trabalha contra ele, porque essa pasta está debaixo das suas asas. E isso, ministra, não é apenas o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando nós fizemos a convocação da senhora para esta casa, sequer o governo a quem a senhora defende quis negociar para se transformar em convite e lhe defender. A senhora foi jogada na cova dos leões pelo seu próprio presidente. Ele tem apreço zero pela senhora. Primeiro eu quero usar esse tempo para fazer um desagravo ao IBAMA. Um desagravo ao IBAMA. O IBAMA é uma instituição altamente respeitada, que faz o seu trabalho com ameaça, muitas vezes, de criminosos, à vida e às vidas de seus servidores, que entregou para esse país, mesmo após eu ter saído em 15 anos e deixado 1.700 fiscais, e ter apenas encontrado 700 fiscais, em 2 anos, deputado, eles entregaram uma redução de desmatamento de 46% na Amazônia. Isso é fato. Eu fico vendo as pessoas dizendo aqui teoria de condicionamento operante ou de adestramento de forma ofensiva e desrespeitosa, mas quem repete e repete mentiras não sou eu. Porque o desmatamento caiu. Faz a análise da imagem do satélite, verifica polígono por polígono, chama uma auditoria independente e se atém aos fatos e não às versões. Nos 2 primeiros anos do governo do presidente Lula, o desmatamento caiu. Começou a merda. O desmatamento caiu 46% na Amazônia, 32% no país inteiro. Sabe, no último dado que nós temos, em relação à queda do desmatamento, a Mata Atlântica só não caiu o desmatamento porque teve o problema da mudança climática. E 3 milhões de hectares foram levados pela chuva, pelas enxurradas. Isso é um fato. Agora, quem defende a ciência traz os dados. Quem diz que não existe mudança do clima, não traz os dados. Eu não tenho culpa se vocês não traziam os dados. Nós trazemos. Eles são analisados e nós trazemos. Não para camuflar, mas para colocar a verdade para que a gente possa agir. E já agimos. E o desmatamento agora, em junho, já caiu de novo, porque a ação do governo, IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, PRF e Ação de Desenvolvimento Sustentável. É um desagravo que eu quero fazer ao IBAMA e a todos os agentes públicos. E eu acho que a forma ofensiva de chamar os agentes do IBAMA de bandido, eu fico olhando ali para o Jair, eu fico olhando para as pessoas que foram lá para a reserva indígena Yanomami, que foram ameaçados de morte, e Vossa Excelência inverte a equação. Quando diz que são produtores, vamos lá aos autos, vamos aos autos. Eu convido, olhe, isso é uma forma ofensiva de se dirigir a uma mulher. Quando um homem ergue a voz, quando um homem ergue a voz, quando um homem ergue a voz, ele está sendo incisivo, como foram incisivos Vossas Excelências. Não é show. Gente, vamos respeitar a palavra da ministra defesa aqui, da por favor. dignidade.
Quando vocês levantam a voz, vocês dizem que estão sendo incisivos, que estão sendo contundentes. Quando uma mulher fala Ministra, com só um pouquinho. firmeza... Deputadas, por favor. A ministra está Bom falando, dia, Mirna. as duas, por favor. Vamos respeitar a fala da ministra. Por favor. Eu estou pedindo respeito de ambas as partes. Talíria, por favor. Deputadas, por favor. Vamos respeitar. A ministra está com a palavra. Um minuto mais, presidente. Um minuto. Com a palavra. Um minuto, presidente. Deputada Talíria, por favor, deputada. Presidente, um minuto a mais. Fez isso com todos os oradores interrompidos. Tem que Cristiane, conter a por favor. deputada Eu Talíria. Eu quero respeito dessa presidência e respeito com quem está falando no microfone. Eu estou pedindo respeito a todos que estão falando. Então, por favor, ministra, conclui sua fala. Minuto, presidente. Não, Vossa Excelência Foi feito com desconta o todos. tempo Foi feito com todos. dos deputados. Se Vossa Excelência puder Senhor presidente, usar pela do ordem, mesmo mas ela tá peso... Não, eu Apenas estou fazendo usando de ao mesmo vítima. tempo e estou pedindo Não estou respeito fazendo à de palavra. vítima, Por deputado. favor, repõe o tempo da ministra. Presidente, não Por dá. favor. Repõe o tempo da Para ministra, não 6 minutos. Para não ter dois pesos e duas medidas. Obrigada, presidente. Para não ter dois pesos e duas medidas. Então, feito o desagravo ao IBAMA, primeiro, desmatamento caiu. Não é verdade que aumentou. Segundo, não tenho culpa se vocês não reconhecem o problema da mudança do clima. Nós reconhecemos e trazemos os dados. Não reconhecem. Não, você disse que no nosso governo nós dizemos que tem problema de aumento dos incêndios pela mudança Não, do clima. senhora ministra, porque Vocês- só no governo de vocês é o problema do clima. Por favor. Vocês nunca trouxeram essas equações. Não, tinha problema do clima no governo de vocês, é que vocês não fizeram nada, né? Eles não têm dignidade mesmo. Aliás, não tinha nem política. Nós colocamos 1,5 bilhão para ir fazer o enfrentamento. Vocês não chegam nem a 400 milhões. É ausência, apagão de política pública. Contratamos brigadistas, fizemos o dever de casa. Por isso que não foi pior do que aconteceu. E foi grave, nós não negamos. Mas esse ano, com as ações, mesmo tendo tido aquele pico de alta que vocês só repetem, o pico de alta, poderia olhar os dados. Vocês dizem, ministra, peça para os seus assessores ver os dados e lhe ajudar a interpretar. Eu entendo tudo que está decodificado nessas falas. Eu entendo. Bom Tem dia, muito Xanda. preconceito, tem racismo, tem machismo, tem tudo. Agora eu devolvo. E dizendo de uma forma diferente, às vezes a gente não tem tempo, porque são muitas comissões. Peça para os seus auxiliares trazerem as informações com base nos dados do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. São imagens de satélite, pode ser ser feita auditoria independente por quem quer que seja. Os fatos são os fatos. O desmatamento caiu. Em relação ao meu estado, Vossa Excelência diz que eu sou responsável por ter um estado que tem índice de pobreza, um estado que foi território, um estado que depende ainda e muito de repasse do FPE, como vários estados na região norte e uma parte do nordeste. Olha, se fosse feito um levantamento para ver o déficit de saneamento em todos os municípios de todos os estados, eu diria que Vossa Excelência estaria sendo justo. Mas Vossa Excelência não fez isso. Vossa Excelência pegou o Acre. O estado do Amazonas, por exemplo, tem apenas, na capital, em Manaus, 30% de saneamento. 30%, 70% não tem saneamento. Eu vou dizer que a culpa é do deputado? Mesmo com emenda impositiva, saneamento custa caro. A emenda impositiva o senhor pode botar todo ano. Vamos medir quantos anos levaria para atender os 70% que faz. Isso é usar de 2 pesos e 2 medidas. Com a régua que Vossa Excelência me mede, Vossa Excelência não mede
outros correligionários seus, que igualmente têm problema com saneamento. Trabalhamos muito. Inclusive, essa casa, esse Congresso Nacional, antes, o saneamento era ligado ao meu ministério. E foi tirado como a panaceia, a tábua de salvação para resolver o problema do saneamento. Eu pergunto, está resolvido o problema do saneamento? Vamos fazer um levantamento, um autolevantamento, não é? Quanto está indo das emendas impositivas que abocanha quantos 50 bilhões do orçamento do governo federal? Quanto está indo para o saneamento? Quanto foi para os incêndios? Quanto foi para o desmatamento? Quanto? Não foi, deputado, não foi. E as emendas que estão dizendo que o dinheiro do Ministério foi para a ONG, vamos conversar com os deputados, que eu tenho respeito, que defendem os direitos dos animais, correto? E que fizeram emendas para a proteção dos animais, de todas as bancadas, de todos os espectros ideológicos, de todos os partidos. E como eu não faço política olhando para a ideologia das pessoas, eu olho para a causa. É bom para a defesa dos animais, para o programa de proteção à saúde animal, de fazer uma castração ética, para evitar, inclusive, a contaminação de doença, aumento das zoonoses, a gente atende. Faça auditoria. A auditoria que seus colegas, inclusive do campo da direita, do centro, do lado, de cima e de baixo, fazem essas emendas. O meu ministério é um ministério que está trabalhando e trabalhando muito. Agora, olha, eu fui senadora há 16 anos, vereadora, deputada, hoje deputada estadual, federal, candidata, não tem problema, eu fui estadual também. Fui candidata a presidente da República por 3 vezes, ministra por 3 vezes. Vocês acham que vão criar cisânia entre eu e as pessoas com essa conversa que está aí? Eu e o presidente Lula estamos em paz. Estamos em paz. Aliás, fundamental isso que a Marina está falando, tá? A tara da extrema-direita é pegar uma coisa, porque assim, não se enganem, existe uma tensão entre a ministra do Meio Ambiente e o restante do governo. Mas a Marina é esperta o suficiente para entender que é melhor ela continuar nesse governo e lutando pelas pautas que ela luta do que cair na mão dessa corja. A Marina está tendo uma inteligência política nesse momento, nessa quadra histórica, que poucos homens públicos têm. E eu quero frisar homens públicos, tá? Porque o pessoal adora falar que as mulheres não têm qualidades. A Marina é muito superior aos ministros homens desse governo. Ela tem uma noção, ela está jogando no longo prazo. E ela está jogando realmente na defesa da pauta dela. Vamos continuar assistindo mais um pouco. Bora mudar a pauta. Queria, Marli, mas essa pauta é muito importante, né? A gente tem que defender a ministra Marina. Então temos que expor o que ela falou. Estivemos distantes politicamente por um tempo. Mas nós dialogamos. E diante da ameaça à democracia, nós nos reconciliamos e ajudamos a reconciliar o Brasil. Tudo isso que vocês dizem, a senhora falou isso, falou aquilo. Acabou o tempo. Olha, trazem versões, um monte de versões. E o que vocês falaram aqui em relação ao Ministério é um monte de fake news. É um monte de fake news. Importantíssima aí a fala da ministra Marina Silva. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix.
chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.